Então nós vamos ler do Bhagavad Gita um verso do último capítulo. São 18 capítulos e nós vamos ler um verso do 18º capítulo, já um verso da parte final do capítulo também. Então é um dos últimos versos do Bhagavad Gita. Esse verso traz uma revisão de da essência de todo o conhecimento que foi discutido e apresentado em diferentes níveis de aprofundamento até aqui. A ideia é que o Bhagavad Gita surgiu de uma conversa entre Krishna e Arjuna, e Krishna, a suprema personalidade de Deus, Arjuna, um guerreiro, que eram amigos, primos, parentes até assim, primos, e Arjuna não tinha consciência da verdadeira identidade de Krishna, mas evidentemente Krishna tinha conhecimento a respeito de toda a situação que estava ali apresentada. Arjuna foi para uma batalha que era dividindo a própria família deles. Ele ficou com o exército menos numeroso e o primo dele ficou com o exército mais numeroso. No exército do primo estavam grandes personalidades que eram respeitáveis tanto na arte da guerra como também na arte espiritual e de efeito moral na sociedade. Então, quando Arjuna se vê no campo de batalha, acompanhado por Krishna como seu quadrigário, que era seu primo, e o seu exército ali também presente, ele identifica no exército inimigo vários amigos. Então ele entra em conflito sobre a importância daquela guerra. Para que guerrear contra os próprios amigos? E ele argumenta assim com Krishna, e todo o diálogo se desenvolve nesses 18 capítulos. São 3 divisões em sextuplas, divisões de 6 capítulos, chamadas satkas em sânscrito. Na primeira, o tema principal a ser tratado é karma, ação e reação. O segundo tema a ser tratado no meio é bhakti, a devoção, que vai transformar a ação que foi descrita até o capítulo 6, dando o toque espiritual da vida. E a última justificativa para tudo isso na forma de jnana ou conhecimento transcendental, como é apresentado. Então o Bhagavad Gita, assim como o livro, pode ser compreendido melhor quando estudado de acordo com essas simples divisões. Mas são 18 capítulos, cada capítulo tem um tema. E o tema desse capítulo de hoje é a perfeição da renúncia. O título desse capítulo é a perfeição da renúncia, quando já está na conclusão e o tema renúncia ficou pendente durante todas as conversas. O tema apareceu e não tem uma resposta definitiva para isso. Então, no 18º capítulo, essa resposta vai vir, e embora já estivesse bastante encaminhada, essa resposta vai vir. E esse verso de hoje já está bem na conclusão. Krishna apresenta esse verso como o conhecimento transcendental supremo, super confidencial, o mais confidencial de todos os níveis de conhecimento que foram apresentados até agora. E então nós vamos ver o verso. Tá bem? Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mamevaishasi satyam te pratijane priyosime. Matmana, pensando em mim, bhava, apenas torna-te matbhakta, meu devoto, madhyaji, meu adorador, mam, a mim, namaskuru, oferece tuas reverências, mam, a mim, eva, de certo, eshasi, virás, satyam, verdadeiramente, te, pratijane, prometo, priyaha, querido, assim és,
me para mim. A tradução é a seguinte: pensa sempre em mim e converte-te em meu devoto. Adora-me e oferece-me tuas homenagens. Assim virás a mim impreterivelmente. Eu te prometo isto porque és meu amigo muito querido. Agora vamos ver o significado que Prabhupada dá para esse verso. A parte mais confidencial do conhecimento é que devemos nos tornar devotos puros de Krishna e sempre pensar nele e agir para ele. Ninguém deve se tornar um meditador convencional. Devemos levar uma vida de tal modo que sempre tenhamos a oportunidade de pensar em Krishna. E devemos sempre agir de tal maneira que todas as nossas atividades diárias estejam relacionadas com Krishna. Devemos organizar nossa vida de tal maneira que durante todas as 24 horas fiquemos pensando apenas em Krishna. E o Senhor promete que qualquer um que esteja nessa pura consciência de Krishna, na certa retornará à morada de Krishna, onde conviverá com Krishna face a face. Esta parte mais confidencial do conhecimento é falada a Arjuna porque ele é um amigo querido de Krishna. Todos os que seguem o caminho de Arjuna podem tornar-se amigos queridos de Krishna e alcançar a mesma perfeição que Arjuna. Estas palavras enfatizam que devemos concentrar a mente em Krishna, a própria forma com duas mãos que seguram uma flauta, o menino azulado, cujo rosto é belo e que tem penas de pavão no cabelo. Há descrições de Krishna encontradas no Brahma Samhita e outros textos. Devemos fixar nossas mentes nesta forma original da divindade Krishna. Não devemos nem mesmo desviar nossa atenção para outras formas do Senhor. O Senhor tem múltiplas formas, tais como Vishnu, Narayana, Rama, Varaha, etc. Mas o devoto deve concentrar sua mente na forma que se apresenta diante de Arjuna. Concentrar a mente na forma de Krishna constitui a parte mais confidencial do conhecimento, e isto é revelado a Arjuna, porque Arjuna é o amigo mais querido de Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Então agora vamos comentar um pouco o que foi mencionado aqui, tanto no verso como em Prabhupada, no texto de Prabhupada. O verso é o número 65 do capítulo 18, então o tema já vem se desenvolvendo. Mesmo nesse capítulo, o tema vem se desenvolvendo. Observem, por exemplo, o verso anterior a este, que é o 64. Porque és meu queridíssimo amigo, estou falando para ti minha instrução suprema, o mais confidencial de todos os conhecimentos. Ouve enquanto falo isto, pois é para teu benefício. Então, no verso anterior, Krishna explica que essa é a sua instrução suprema. A essa altura, Krishna já se revelou como a pessoa suprema, já acalmou o coração de Arjuna, ele já está entendendo toda a situação, o que pode ser evitado, o que é inevitável, como compreender a sua posição dentro do campo de batalha. A essa altura, Arjuna já está orientado, mas ele ainda não tinha recebido com essa informação de maneira enfática. A informação, inclusive dada num verso muito parecido, a informação que tem aqui, já foi dada em capítulos anteriores, no capítulo 9. Mas neste capítulo, e neste verso, neste capítulo, tem uma característica, que Krishna declara o seu amor por Arjuna. Ele diz, eu estou lhe revelando isso
porque você é meu muito querido amigo. Porque eu te amo, né? Outra maneira de dizer eu amo você. Então, e por que essa relação é importante? Por que essa declaração é importante? Porque embora Arjuna não pudesse reconhecer Krishna como uma pessoa suprema no momento do início da batalha, Arjuna e Krishna são duas almas relacionadas eternamente através do amor de amizade, que tecnicamente, de acordo com os Vedas, se estuda como Sakya Rasa. Rasa significa relação de afeto. E Sakya significa de amizade. Então eles são amigos eternamente. Sempre que há uma oportunidade, os dois vão juntos em algum lugar onde eles podem viver essa experiência de amizade. Só que se Arjuna começa a sua relação com Krishna, sabendo quem Krishna é, imagine a inibição que ele teria diante de Deus, da pessoa suprema, para revelar o seu coração cheio de dúvidas. Então, o Bhagavad Gita não ficaria tão interessante para nós aqui agora, depois de 5.000 anos que esse diálogo ocorreu. Então, Arjuna chegaria numa atitude religiosa e diante de Deus se apresentaria e me instrua. Mas ele seguiu o processo mais natural, que foi primeiro dizer o que ele queria, que não queria ficar ali, que queria ir embora, não queria ficar no campo de batalha, depois de explicar como ele estava se sentindo, e ele diz, né, todo o meu corpo está tremendo, o meu arco de guerreiro está caindo da minha mão, olha a situação que eu me encontro, eu não quero ficar aqui nesse campo de batalha. Então ele primeiro se apresenta assim, Krishna fica impassível, e Arjuna entende que esse meu amigo aí sabe mais do que eu, porque numa situação dessa, ele está tão assim indiferente, então ele deve saber algo que eu não sei. Vem então a tradição, que nessa situação de dúvida, de buscar pela verdade, de inquirir acerca da verdade, a pessoa deve se aproximar de um mestre espiritual, e ele estava ali diante de uma pessoa que ele reconhecia dessa maneira. Aí ele se rende. Então ele diz: Krishna, então agora eu estou aqui como seu discípulo. Então, por favor, me instrua, porque eu não encontro um meio de sanar esta confusão mental que eu estou vivendo. Então, Krishna aproveita a oportunidade e vai gradualmente falando com Arjuna. Mas em vários momentos do livro, em diferentes capítulos, Krishna vai acolher Arjuna da maneira original que ele já acolhia como amigo, né? Como amigo afetuoso. Então ele sempre diz: porque você é meu amigo, porque nós somos amigos, porque eu gosto de você e tal. Ele vem dizendo isso em várias situações. Mas quando ele dá essa instrução, pense sempre em mim, converta-se em meu devoto, adore-me e ofereça-me suas reverências, suas homenagens, ele não disse até então que Arjuna, que ele amava Arjuna. Então agora ele dá essa instrução para dizer: você vai fazer tudo isso para alguém que ama você. Então você vai se converter em meu devoto e tudo porque vai prestar suas reverências, etc. Eu vou proteger você e você virá a mim depois que tudo isso se acabar, porque eles estão aqui nesse planeta. Quando tudo isso se acabar, porque aqui a nossa experiência é que tudo é temporário, e filosoficamente também sabemos disso, que é temporário, analisamos quantas perdas já tivemos na nossa família, na nossa experiência pessoal. Então tudo é temporário. Então Krishna está dizendo para ele que dessa maneira, se você se ocupa se relacionando assim comigo, você virá a mim impreterivelmente. Depois de tudo isso,
quando passar pelo portal da morte, então você vai estar comigo em minha morada, no reino de Deus, que é um termo mais conhecido para a nossa tradição cultural. Então você vai estar lá. E eu te prometo isso, ele conclui, né? E eu te prometo isso porque eu te amo. Então, no significado, observem, e nós já lemos, Prabhupada vai dizer, a parte mais confidencial do conhecimento é que devemos nos tornar devotos puros de Krishna e sempre pensar nele e agir para ele. Prabhupada começa o seu texto assim, forte, dando a mensagem básica que ele quer desenvolver. E a mensagem que ele quer desenvolver é que todo o conhecimento que podemos desenvolver com a nossa inteligência, com todo o nosso intelecto e com a cultura que desenvolvemos, com a experiência que desenvolvemos, deve ser para conhecer Deus, para criar uma relação de amor com Deus, para criar uma relação de serviço com Deus. Então é isso que está sendo dito aqui já em termos de intimidade do escritor com o leitor, porque durante todos os outros versos anteriores dos capítulos já se apresentou a tese de que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então Prabhupada, com essa intimidade, vai dizer, a parte mais confidencial do conhecimento é que devemos nos tornar devotos puros de Krishna, de Deus. Krishna é um nome atribuído a Deus, é o nome dele, atribuído a Deus, que consta nas Escrituras, que tem um significado específico. O significado é todo atrativo. Então, aquele que é considerado completamente atrativo, sem mancha, esse é Deus. Então, o nome Krishna significa isso e é tradicionalmente revelado nas Escrituras, e aqui está Prabhupada apresentando a suprema pessoa, Deus, já com seu nome, Krishna, que significa isso. Então, e também a pessoa deve sempre pensar nele, sempre considerar a existência dele, sempre considerar as instruções dele, sempre lembrar que ele é o controlador último e que ele nos ama. Isso também é importante, né? Arjuna aqui representa a pessoa inquisitiva, representa o buscador da verdade, e a relação de Krishna, a revelação de Krishna aqui para Arjuna é de que eu amo você. Então, e que ele também nos ama. Então, por isso, porque podemos contar com o amor dele, nós nos relacionamos com ele em termos de serviço. Como servir aquele a quem amamos. Como agradar aquele a quem amamos. Como agradar a Deus. Então, isso que Prabhupada está dizendo, que deve pensar nele e agir para ele. Como? Como fazer? Há uma instrução que vem bem anterior a este capítulo, que Krishna vai dizer, tudo que você fizer, tudo que você comer, tudo que você der de presente, faça como uma oferenda a mim. Ou seja, sempre pense em mim, me veja representado no coração de todas as entidades vivas. Nunca pense que eu estou somente em minha morada, lá distante, e que você está aqui competindo dentro desse mundo competitivo por um lugar confortável para você, um lugar onde você possa viver a sua cidadania, a sua experiência humana, e que você está só. Não, pense sempre em mim. Tudo que você fizer, o seu trabalho, a sua arte, o seu intelecto, faça como uma oferenda a mim. E tudo que você comer também. Então, na hora de preparar o almoço ou qualquer refeição, fazemos isso com amor para Krishna, sempre lembrando dele e identificando-o como uma pessoa. Então, no significado, ainda, Prabhupada diz que devemos organizar nossa vida de tal maneira que durante todas as 24 horas do dia fiquemos pensando apenas em Krishna. Isso não é um estímulo ao fanatismo, não. Isso é apenas a conscientização de que não estamos sozinhos. E isso pode nos tirar de grandes perigos nesse mundo, porque a solidão é sempre uma grande ameaça.
E ameaça em vários sentidos, às vezes em sentidos grosseiros mesmo, às vezes em sentidos mais sutis. Mas a solidão é sempre uma ameaça. E aquele que se torna consciente de que Deus está presente em toda parte, que Ele é a pessoa suprema, que Ele é o meu Senhor adorável e que Ele me ama, então ela não vai se sentir só, ainda que esteja tecnicamente solitária, sozinha, ela não vai se sentir só. E como ela se sente é fundamental para como ela vai agir. Isso é, de acordo com o conhecimento que ela tiver, como ela se sente, ela vai então agir. E o verso nos estimula a agir para a satisfação de Deus. Mas observem que Prabhupada diz que devemos organizar a nossa vida. Então, cabe a cada um de nós traçar os nossos planos, encarar os nossos sonhos com a lembrança de Deus e fazer isso de forma que nunca o esqueçamos, que constantemente possamos lembrar dele sem jamais esquecê-lo. E muitas vezes nós não vamos poder ficar falando dele para outras pessoas, mas podemos honestamente e silenciosamente, introspectivamente, reconhecer a presença dele e viver a experiência de pensar nele, de estar consciente dele, ainda que externamente não estejamos demonstrando isso. Então, cabe a nós organizar a própria vida. Nós devemos organizar a nossa própria vida, é o que Prabhupada está dizendo aqui. E que as 24 horas do dia sejam todas conscientes de Deus. Até na hora de dormir, que a gente vai ficar em estado de sono, né? E a gente, antes de dormir, faz aquela célebre oração de gratidão, né? E se entrega e vai dormir. Simplesmente, mesmo aí, a gente está entregue nas mãos de Deus. Então, esse verso que se desenvolve, como eu li no verso 64, ele vem representar o conhecimento mais confidencial entre todos os conhecimentos. O Bhagavad Gita apresenta 4 níveis de conhecimento. E a palavra confidencial é guhyam, em sânscrito. Então, o primeiro nível de conhecimento confidencial é chamado de guhyam mesmo, e é dado no capítulo 2, quando Krishna apresenta Sankhya para Arjuna, fazendo a comparação entre o que é matéria e o que é espírito, entre o que é temporário e o que é eterno, estabelecendo conceitos que ele possa guiar no futuro, que ele está começando a instruir, isso é capítulo 2, que ele possa no futuro guiar a sua inteligência, a sua vida para compreender Krishna como Deus. Mas ele está dando esse conhecimento teológico que vai, desde o começo, apresentar através de uma análise estrutural do que é matéria e o que é espírito. E observando a matéria, como os textos do capítulo 2 vão dizer, vemos que, inclusive, o nosso próprio corpo muda. Tem um verso famosíssimo, Dehinam... esse mesmo. Dehinasmin yata dehe, que este corpo muda desde o nascimento até a juventude, a velhice e chega à morte. Quando o corpo morre, a alma que estava no corpo se liberta dele, mas não morre. Ela precisa, muitas vezes, de um outro corpo para continuar sua jornada e recuperar toda a sua energia espiritual, toda a sua competência espiritual. Então ela precisa de um outro corpo. Ela volta a nascer nesse outro corpo. Ou, se ela já está inteiramente liberada dos apegos, dos desejos, das expectativas, dos sonhos, dos cultivos de esperanças materiais, se ela está livre de tudo isso, ela volta para o mundo espiritual. Mas é só para dizer que estar livre de tudo isso que eu elenquei agora
não significa estar inerte e inativo dentro desse mundo. Ao contrário, significa que tudo que ela faz para Krishna, sem interesse pessoal. Então o trabalho dela é oferenda a Krishna, a comida dela é oferecida a Krishna, o presente que ela dá reconhecendo Krishna no coração da outra pessoa. Então ela faz tudo isso, já está livre de apegos e desejos, de esperanças mundanas dentro desse mundo. Ela pode voltar para o mundo espiritual. Então esse conhecimento é chamado de Gurya, mas esse conhecimento evolui nos capítulos 7 e 8. Esse conhecimento vai descrever Paramatma, vai descrever a alma espiritual localizada no coração, acompanhada pela presença de Deus ali. E esse conhecimento, então, é chamado de Guhyatara, que ele é mais confidencial que o outro conhecimento Gurya, que é simplesmente um conhecimento confidencial. Então ele é mais confidencial. Mas depois vai ter um terceiro nível. E o terceiro nível é Gurya Uttama. Uttama significa elevado, elevadíssimo, o mais elevado. Então é mais elevado ainda que o segundo nível, Guhyatama. E esse é apresentado no capítulo 9. O capítulo 9 está dentro dos 6 capítulos que descrevem Bhakti. Então o capítulo 9 é uma descrição muito importante a respeito de serviço devocional ou a prática de Bhakti. Ele começa dentro do Bhagavad Gita para responder um questionamento, ou melhor, uma menção que Krishna faz no capítulo 8, quando Krishna menciona o serviço devocional puro. Então esse capítulo 9 vem para descrever como se executar. Na realidade, vai dizer como. A resposta que o capítulo dá é como uma pessoa se tornar um Ananya Bhakta, que é um devoto imaculado. Então ele é considerado um Gurya Uttama, o conhecimento mais especial. Só que ainda tem um nível mais, que é o Sarva Gurya Uttama. Então esse Sarva Gurya Uttama é dado nesse verso, nesse conjunto de versos. O 64, o 65 e o próximo também. Então, na verdade, o anterior 64, 63, que vai dizer: assim eu te expliquei o conhecimento bem mais confidencial. Delibera sobre tudo detidamente e então faze o que desejas fazer. Porque és meu queridíssimo amigo, estou falando para ti minha instrução suprema, o mais confidencial de todos os conhecimentos. Ouve enquanto falo isto, pois é para teu benefício. Aí ele diz: pensa sempre em mim, converte-te em meu devoto, adora-me e oferece-me tuas homenagens. Assim virás a mim impreterivelmente. E eu te prometo isto porque eu te amo. Então, Krishna acompanha o estado de confusão mental de Arjuna, confusão mental baseada em alta cultura. Porque ele sabia, em termos de moral e ética, ele sabia, como um guerreiro, o que ele podia fazer e o que ele não podia fazer. E ele entrou na batalha para vencer pessoas malvadas. E quando eles que estavam querendo usurpar o reino dos verdadeiros herdeiros, e ele se depara com grandes mestres, até pessoas idosas que ele chamava de avô. Imagine, estar diante de uma pessoa que era um general, não era ainda tão velho, mas que era um general, mas era idoso, e ele chamava de avô. Imagine a consideração. Então, ele, quando vê aquelas pessoas, é natural que ele ficasse do jeito que ele ficou. Prabhupada, inclusive, explica que não foi por fraqueza, foi por coração mole, coração suave, foi por ter um coração dócil que Arjuna se afetou tanto.
E também porque ele estava com Krishna, vivendo aventuras com Krishna. Imagine dois primos que se encontram depois de adultos, que se identificam completamente um com o outro, que fazem um monte de coisa positiva e depois entende que a família vai se dividir, que vai ter uma guerra. E Krishna disse, eu não vou lutar nessa guerra. Aí Arjuna diz, mas pelo menos vá como o meu quadrigário, que vai ali conduzir os meus cavalos. O motorista do meu tanque de guerra, né? Vai ali como conduzindo. Então, Krishna diz, bom, eu vou, mas não pego em arma. Então ele vai assim, ele vai fazendo esse papel. E Arjuna estava super feliz com aquele amigo bacana. Só que na hora que ele quis sair do campo de batalha, Krishna não conduziu a quadriga. Ficou parado, inerte. E tudo isso se desenvolve para que o leitor possa definitivamente compreender a sua posição espiritual e adotando princípios espirituais para purificar o seu coração completamente. O cantar desse Mahamantra vai lhe dar força para fazer muitas outras coisas e vai dar desejo de fazer muitas outras coisas mais refinadas em termos de vida espiritual, mas o remédio adequado para qualquer estágio em que uma alma condicionada a um corpo humano material esteja é cantar o Mahamantra Hare Krishna. Chaitanya Mahaprabhu veio como um grande profeta, um grande reformador social, como a encarnação de Deus para dar esse Mahamantra, e introduziu isso de uma maneira espetacular dentro da sociedade. E o nosso mestre espiritual, Prabhupada, recebeu todo esse conhecimento na sua origem no lar, na família, como nós recebemos as nossas religiões aqui, comuns aqui para a nossa cultura brasileira. Ele recebeu isso diretamente do lar do seu pai, da sua mãe, parentes, avós, primos, todo mundo praticava exatamente isso. Ele viveu tudo isso, amadureceu, se encontrou com seu mestre espiritual, que é a foto que está acima da cabeça dele ali, naquele altarzinho. Se encontrou com ele, que se chama Bhaktisiddhanta Sarasvati. Então se encontrou com ele, esse mestre espiritual disse para ele, vá pregar em inglês. Você é estudado, você fez uma universidade britânica, isso estamos falando de um tempo da Índia sob julgo britânico ainda. E a educação era dada pelos estrangeiros, os ingleses. Prabhupada estudou em uma faculdade britânica, se graduou, então Bhaktisiddhanta Sarasvati disse para ele, aproveite o seu grau de cultura e conhecimento e vá pregar em inglês. A mãe dele, a mãe de Bhaktisiddhanta, conversando com o marido e ele, tempos anteriores a esses que eu estou falando, foi quem deu a ideia, porque Bhaktivinoda Thakura falava com o filho, nós temos que divulgar, temos que propagar o cantar dos santos nomes, nós temos que fazer uma coisa grandiosa. Então a esposa do lado disse assim, mas como grandiosa? Como vocês querem fazer uma coisa grandiosa num país subjugado por estrangeiros? Por estrangeiros que não respeitam nossa cultura? É malhar em ferro frio. Não sei se ela disse com essa expressão, né? Eu estou dando a ênfase aqui. Mas ela disse, isso é perda de tempo. Então, ela completou ainda, disse, o que tem que fazer é sair da Índia e pregar nos países de língua inglesa. Graças a essa mulher, nós estamos aqui hoje discutindo esse tema tão antigo, né? Então ela disse isso e Bhaktivinoda compreendeu e falou para o filho, continuou, e o filho também compreendeu, já era grande, já era quase adulto mesmo. E aí fizeram um plano e Prabhupada chega nessa família, através de Bhaktisiddhanta, já no âmbito da família espiritual,
Bhaktisiddhanta se apresentando como mestre, ele chegando como um convidado comum, depois como uma pessoa que faz perguntas, depois como um discípulo, e Bhaktisiddhanta disse, vai para fora da Índia, vai para um país de língua inglesa e prega, e distribua livros, e leve os nossos livros. E Prabhupada fez isso, simplesmente pegou um navio de carga, ganhou uma passagem, entrou no navio e foi parar no porto de Boston, e logo em seguida foi para o porto e foi para Nova York, e ali em Nova York foi para a rua cantar com esse instrumento que eu usei agora enquanto cantava aqui. Cantar ali, o sonzinho chamou a atenção, um monte de gente bacana se aproximou e o movimento começou. E começou e se espalhou para toda parte do mundo. Hoje está espalhado em praticamente o mundo todo. Então, a experiência com Deus ultrapassa o limite intelectual da teologia e cria uma atividade purificatória que nos leva à perfeição espiritual. Ainda que, materialmente, continuemos com muitas imperfeições até a hora da morte, a perfeição espiritual pode se apresentar dentro de nós, em nós. A perfeição espiritual pode apresentar pela prática deste processo de Bhakti. E isso é o que o movimento Hare Krishna tenta fazer. Hoje também estamos aqui recebendo vocês, convidados com muita alegria, muito prazer, para falar sobre esse tema. E agora, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, aqui tem pessoas muito conhecedoras desse tema, e que se quiserem comentar alguma coisa, e quem quiser fazer pergunta também, a hora é essa. Armênio, né? Queria que você comentasse algo sobre o gesto de Arjuna passar as rédeas para Krishna, não só no sentido de ele conduzir a carruagem, mas no sentido de conduzir a própria vida. Tá? As rédeas da minha vida estão na tua mão. Tá? Queria que você comentasse algo nesse... Ele diz isso com outras palavras, né? Ele diz isso, Sishasteham sadman tvam prapanam. Agora eu sou seu discípulo, por favor, me instrua. E essa é um posicionamento muito importante quando entendemos que, em termos de vida espiritual, precisamos de uma ajuda específica, porque a vida é muito curta. A vida humana é tão importante, rara e tão curta. Quando a gente menos espera, a vida humana se acaba. E se a gente não praticar, em todas as etapas, viver cada etapa da vida adequadamente, trazendo Deus para a presença, para a nossa vida, quando realmente chegarmos no momento da morte, vamos estar cheios de bagagens, de desejos, de mágoas, de rancores, de expectativas frustradas, de dores, e não teremos trabalhado tudo isso durante a vida, porque dentro do plano material, todas as tentativas de perfeição são falhas. Até sabemos por cultura popular que ninguém é perfeito. Né? Sob o ponto de vista material, ninguém é perfeito. Mas sob o ponto de vista espiritual, a perfeição pode ser alcançada. Quando Arjuna fala assim para Krishna, intuitivamente, porque ele ainda não sabia que Krishna era a suprema personalidade de Deus, ele só viu. Ele sabe mais do que eu, e eu estou em apuros, e eu preciso que ele agora me ajude. Quando ele fala de uma maneira muito elegante, porque ele era culto, que serve para nós até hoje, mesmo que não estejamos exatamente na condição de desconhecimento de Arjuna a respeito da identidade de Krishna, ele fala de uma maneira tão elegante que nós podemos repetir. Nós podemos chegar até Krishna e dizer, agora eu sou seu discípulo, por favor, conduza a minha vida, me instrua. E então, Arjuna faz isso inspirado por sua amizade com Krishna e pela intuição interna. Ele estava, na verdade, envolvido por uma energia hipnótica,
entre aspas, de Krishna, que é chamado de Yogamaya. Uma energia que tira da pessoa associada com Krishna a consciência clara de que Krishna é Deus. E a pessoa pensa, ele é meu filho, é meu amigo, é uma pessoa da sociedade, é um cidadão, é o rei. Então essa energia chamada Yogamaya tinha encoberto Arjuna, mas ela encobre, mas fica uma nuvem, né? Tanto que ele fala assim, inspirado, como se estivesse reconhecendo Krishna. Ele não reconhecia ainda. E o segundo verso, depois que ele diz isso, eu vou abrir e ler para vocês verem. Depois que ele diz isso, esse é o verso 7 do capítulo 2. Não, o verso 7 do capítulo 2 ele diz: agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à reles fraqueza. Nesta condição estou te pedindo que me digas com certeza o que é melhor para mim. Eis que sou teu discípulo e uma alma rendida a ti. Por favor, instrui-me. E no verso seguinte ele diz: não consigo descobrir um meio de afastar este pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que ganhe na terra, um reino próspero e inigualável, com soberania como a dos semideuses nos céus. Então ele era muito culto e estava falando aqui, querendo dizer que a soberania do reino não era importante, nem da terra. Mesmo que ele tivesse a soberania que os semideuses têm, os anjos têm no céu, ele não estava interessado e ele não podia afastar aquele pesar. Então ele está dizendo a Krishna, eu estou aflito e preciso da sua ajuda para eu me livrar desse pesar. Isso é como Krishna diz, como Arjuna fala. Então ele está abrindo as portas para a nossa conscientização também. Nós vamos nos identificando, vamos lendo, vamos compreendendo, pelo menos a nível intelectual, e vamos buscando saídas. Arjuna entrega a sua vida na mão de Krishna, assim como você está dizendo, mas no final o que Krishna diz é outra coisa, ele fica esperto. Você me entregou a vida, tudo bem, eu aceitei você como discípulo, mas olha o que ele vai dizer aqui no final. Vou ler também. Assim, já no finzinho, um pouco antes do verso 65, é o verso 63. Assim, eu te expliquei o conhecimento mais confidencial. Delibera sobre isto detidamente e então fazes o que deseja fazer. Ele entrega, mas ele permanece um indivíduo. Ele não, ele faz por liberdade, ele aceita Krishna, mas ele não negocia a sua liberdade como um simples vassalo. É um devoto de Deus, cuja relação é amor de amizade, mas é amor. Então essa é a relação. Então ele entrega à pessoa que dá a ele o direito de que ele faça o que ele quiser fazer, que o reconhece como indivíduo. Então é isso que eu poderia dizer agora. Alguém mais? Alguma pergunta? Para mim, a parte que sempre me pega é quando Arjuna, hesitante de ir em frente nessa batalha, porque estão ali todos os entes queridos dele. Krishna diz, você só vai empunhar a espada, eles já estão mortos. Uhum. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso. Porque Krishna é a pessoa suprema e Krishna podia ver que aquela guerra, no que aquela guerra ia dar. Esse mesmo comentário de Krishna passa na cabeça de Bhishma Deva, que era o avô,
o general idoso, avô que estava do outro lado, ele também olha. Arjuna olha daqui para lá. Digamos que eu seja Arjuna e vocês sejam essas pessoas. Então Arjuna vê os grandes mestres ali, guerreiros todos. E o idoso lá olha para cá e vê a pena de pavão na cabeça de Krishna, na cabeça de alguém. E ele identifica, ali está Krishna, o meu Senhor. Essa guerra não vai dar nada para a gente. Já está vencida por eles, porque Krishna está do lado de lá. Ele não estava encoberto pela energia hipnótica, né? Ele estava por Yogamaya. Ele não estava. Ele estava encoberto, ele estava, ao contrário disso, com conhecimento total para reconhecer Krishna como a pessoa suprema. Ele vê e aí ele diz, vamos começar. Eles tinham o hábito que o general mais experiente tocava uma concha, um búzio, como aqui no altar também se toca esse búzio, que é para anunciar que vamos adorar a pessoa suprema. Eles tocavam o búzio para começar. Então ele toca o búzio, o idoso, Bhishmadeva, ele toca o búzio. E aí todos os amigos, todos do bando dele pensam, ele está com toda a força, ele está entusiasmado para vencer. Mas na verdade ele está dizendo, vamos acabar com isso, porque não tem para ninguém. Então Krishna queria dizer para Arjuna que não tinha como eles perderem. Krishna explica sobre karma, sobre moralidade, sobre dever prescrito. Tudo isso está descrito aqui para que Arjuna não pensasse que estava entrando numa guerra simplesmente devastadora, que era uma guerra que fazia certo sentido naquele contexto histórico. Eu tenho mais uma pergunta, que é: como podemos reconhecer na nossa vida diária quais batalhas valem a pena? Quais são as batalhas que Krishna está colocando no nosso coração, que a gente pode ir à frente e que vale a pena ir à frente? E quais são as batalhas que é do ego? As batalhas que podem favorecer a nossa consciência divina, a nossa consciência espiritual, a nossa consciência de Krishna, essas batalhas valem a pena. Batalhas que são somente para defender o nosso prestígio, e essas batalhas não valem a pena. Tá bem? Gratidão. Bhagavad Gita tem tudo isso bem legal. Obrigado a vocês pela atenção, vamos seguir o programa. Todas as glórias a Srila Prabhupada.